Essa questão caiu na prova de investigador, Polícia Civil 2018, banca VUNESP. Considere verdadeiras as 3 afirmações. Então, isso aqui tudo é verdade pelo enunciado. Aqui eu tenho uma questão do tipo ou. Aqui é se então. E uma questão do tipo ou. Veja, se eu for considerar as 3 verdadeiras, como diz o enunciado, eu não consigo chegar a uma conclusão nenhuma, porque no se então eu tenho 3 linhas que correspondem à verdade. No ou também. E no ou 2 linhas. Então, qualquer uma dessas valeria como resposta. Então, eu não posso. Tenho que ter uma certa certeza. Puxar o fio da meada. Então, olha, ele me diz que a Marta é enfermeira. Marta é enfermeira. Então, olha, se a Marta é enfermeira, eu puxo o fio da meada aqui. O que eu faço? Procuro a Marta numa sentença. Olha, eu achei aqui. Se a Marta é enfermeira, posso até colocar aqui no meu rascunho, olha. Marta é o suficiente. Então, aqui o que ele está escrito? Marta não é enfermeira. Então, isso é falso. Se isso é falso, e aqui a resposta é verdade, né? Toda ação pelo enunciado. O que eu tenho que colocar nessa segunda aqui? Veja a tabela do ou. Quando que a resposta é verdade e a primeira é falsa? Veja, ó, a resposta é verdade e a primeira é falsa. Então, eu estou caindo nessa linha aqui. Isso leva a crer que a segunda frase é verdadeira, tem que ser verdadeira. Então, Clarice não é médica, é verdade. Então, eu ponho no meu rascunho. Clarice não é médica. Agora eu pego essa informação e procuro numa outra frase. Olha, aqui está escrito que Clarice é médica. E eu sei que Clarice não é médica. Então, isso é falso. Agora, de 3 variáveis, eu tenho 2 no se então. Eu tenho a resposta verdadeira e a segunda falsa. Olhando a tabela da verdade, qual que é a resposta é verdadeira e a segunda é falsa? Veja, essa aqui é a linha 4. Então, necessariamente, a primeira frase tem que ser falsa. A tabela da verdade me diz isso. Então, aqui é falso, olha. Douglas não é professor, é falso. Então, o Douglas é professor. Vou procurar o Douglas nessa aqui, olha. Douglas não é professor. Não, o Douglas é. Então, isso é falso. Frase ou. A resposta é verdadeira e a segunda é falsa. Tabela ou. A resposta é verdadeira e a segunda é falsa. Olha, eu caio aqui. Necessariamente, a primeira tem que ser verdade. Então, o Paulo é diretor. Olha, Paulo é diretor, salvou a pátria do verdadeiro para o ou, né? Já que a segunda era falsa. Então, Paulo é diretor. Paulo é. Pronto. De posse das 3 informações, agora eu vou lendo o enunciado e vou comparando. Às vezes o enunciado tem questões simples, às vezes também tem questões desse tipo. Vamos lá olhar. O que diz aqui? Clarice é médica ou Paulo não é diretor? Vamos olhar. A Clarice é médica? Olha, Clarice não é médica. Então, aqui é falso. E o Paulo? O Paulo é diretor. Então, Paulo não é diretor, é falso. Falso com falso, uma tabela ou dá falso. Olha aqui, ó. Tabela ou. Falso com falso dá falso. Então, tudo isso é falso. Se Clarice é médica, então Douglas não é professor. Vamos preencher. Clarice é médica? Não. Clarice não é médica. Então, aqui eu tenho um falso.
E o Douglas? O Douglas é professor. Aqui está falando que não é, então é falso. Falso com falso no C, então, o que acontece? Ó, falso com falso no C, então, dá verdade. Então, essa aqui é a B de bravo. Mas vamos fazer as outras. Tem um outro C, então. Olha, Marta é enfermeira? Marta é enfermeira. Isso é uma verdade. Douglas não é professor? Douglas é professor. Então, isso é falso. Verdadeiro com falso na tabela do C, então. Aqui, ó. Dá falso. Se dá falso, essa questão não é certa. Errado. Por desencargo, vamos fazer as outras. Paulo é diretor e Douglas não é professor. Paulo é diretor? Olha, Paulo é diretor. Isso aqui é uma verdade. E o Douglas? O Douglas é. Aqui está falando que não é. Então aqui é falso. Mas eu tenho uma questão do tipo E. Verdadeiro e falso no tipo E. Não tenho aqui, mas é falso, né? Porque o tipo E tem que ser as duas verdades. Então também está errada. Se Clarice não é médica. Clarice não é médica. Isso aqui é uma verdade. E a Marta? A Marta é enfermeira. Aqui está falando que a Marta não é. Falso. Verdadeiro e falso. No C, então, dá falso. Olha aqui, ó. É a Vera Fischer. Verdadeiro e falso. Falso. Vera Fischer é feia. Então, errado também. Moral da história. Pode marcar B de bravo.